Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana e esse é mais um vídeo do canal dedicado à disciplina de resistência dos materiais. E no vídeo de hoje a gente vai resolver a questão 5.16, tá? Que diz o seguinte: a tensão de desalhamento admissível para o aço usado na fabricação do eixo, né? Nesse caso o eixo que ele traz, né, como referência é esse eixo, né, da figura, é igual a 8 megapascal. Ele pergunta, né, se os elementos, né, eles forem interligados por um filete de solda de raio 2,25 milímetros, ele pede para a gente determinar o torque máximo T que pode ser aplicado, tá? Bom, quando a gente lembra, né, de calcular o torque, a gente lembra da equação, né, do cálculo da tensão de desalhamento, né? Então a gente tem aqui, ó, tensão de desalhamento é igual a torque vezes o ρ dividido pelo polar de inércia multiplicado pelo K. Nesse caso aqui, a nossa incógnita, né, não é essa tensão de desalhamento, até porque ele deu pra gente que a tensão de desalhamento admissível é de 8 megapascal. Então, nesse caso, a nossa incógnita é esse valor de T, né, é o valor do torque. Então, vamos lá. Tensão de desalhamento nós temos, o ρ nós temos, está relacionado à geometria, então nesse caso aqui está relacionado à metade do raio, na verdade o raio, né, a metade do diâmetro. Temos como saber o polar de inércia, porque também está relacionado com a geometria, e o torque seria a nossa incógnita. Então o valor aqui que a gente não sabe ainda, a gente precisa descobrir é o valor de K. E como é que a gente descobre o valor de K? Bom, a gente tem um ábaco, né, uma espécie de ábaco que ajuda a gente a poder descobrir, certo? Apresentando aqui de forma bem breve para vocês, a gente tem no eixo X, né, a divisão entre o Rzinho e o Dzinho. Ele inclusive traz para a gente aqui no próprio ábaco uma tabela que ajuda a gente a identificar onde estão esses elementos, onde é que eu consigo encontrar esses valores, tá? E no eixo Y, o eixo da vertical, a gente tem o valor de K. Se você perceber também aqui, né, no ábaco, a gente tem algumas curvas. Essas curvas, elas representam a divisão do Dzão sobre Dzinho, ou seja, a divisão entre o diâmetro maior do nosso elemento dividido pelo diâmetro menor, certo? Então vamos descobrir quem é o valor dessa divisão. Então vamos fazer aqui, ó, o diâmetro maior, vou chamar de Dzão, dividido por Dzinho vai ser igual a quem é o nosso diâmetro maior, né? Ó, observe, Dzão é o diâmetro maior e Dzinho o diâmetro menor. Se a gente retornar aqui na nossa figura, o nosso diâmetro maior, né, o Dzão é 30 e o Dzinho, o diâmetro menor, é 15. Então, fazendo a divisão, né, de 30 por 15, a gente tem um valor de 2. Então, a gente já consegue determinar aqui, então, que a gente vai olhar para a curva respectiva do valor 2, tá? Que se você observar, ó, é essa curva que eu estou traçando aqui em vermelho, certo? E o próximo valor que a gente precisa ter é da divisão, certo, do raio menor dividido pelo diâmetro menor, tá? Então vamos lá. Nesse caso aqui a gente só tem um raio, né? Então posso chamar só de raio. Então, ó, Rzinho, o raio, dividido pelo diâmetro menor. Quem é esse raio? É o raio do filete de solda. Ele inclusive, ele indica, né, pra gente aqui onde é que esse valor do raio ele fica localizado, até para ficar mais fácil de identificar na figura. Então a gente faz essa divisão, como eu falei, né, na questão deu pra gente que o raiozinho é 2,25 e o diâmetro menor, né, que é o Dzinho, é 15. Então quando eu faço essa divisão, eu descubro o valor de 0,15, certo? Então agora eu vou traçar o valor de 0,15 no meu ábaco. Tá? Lembrando que esse valor ele vai estar na horizontal, no eixo X. Então eu tenho aqui, ó, o 0,15. Vou traçar uma linha, tá, vertical até encostar na minha curva de 2, né, que foi a divisão de Dzão sobre Dzinho. E ao encostar nessa curva, pessoal, eu vou traçar uma linha horizontal até meu eixo Y. Tá? Então traçando aqui minha linha na horizontal, eu descubro então que o valor do meu K, nesse caso, é 1,3. Certo? Bem simples. Então eu vou substituir, né, o valor de K por 1,3, certo? Então vamos logo substituindo os valores que a gente tem, ó. Tensão de desalhamento é igual a 8 megapascal, ou seja, 8 vezes 10 à sexta. O torque é o valor que eu quero descobrir, né? Então eu vou colocar aqui, ó, torque sobre 2, tá? Então torque sobre 2 vezes. Quem é o ρ? O ρ é o raio,
né? A metade do diâmetro. Nesse caso aqui a gente tem, né, que o diâmetro é de 15 milímetros. A metade de 15 é 7,5. Vou colocar aqui, pessoal, já em metro, tá? Então 0,0075. Dividido pelo polar de inércia. Como se trata de um círculo, né, a gente tem que πr a quarta sobre 2. Então aqui, ó, π sobre 2 e o raio é o mesmo que a gente tinha comentado, né? 0,075 a quarta. E multiplico aqui pelo K, que a gente acabou de descobrir ali olhando no ábaco, né? Que é 1,3. Então, se eu isolar esse torque, né? Então, ó, torque sobre 2 é igual a minha tensão de isolamento admissível, né? Multiplicado pelo π sobre 2 vezes 0,0075 a quarta. Toda essa galera dividida por 0,0075 vezes o K, que é 1,3. Eu descubro dessa forma que T sobre 2, né, é 4,078 megapascal. Como ele me perguntou, né, o valor do torque, não foi do torque sobre 2, então eu multiplico esse valor aqui por 2. Né, eu passo esse 2 aqui para esse lado multiplicando. Ele está dividindo, né, ele vai passar para o lado multiplicando. Então, dessa forma, o meu torque máximo é de 8,156 megapascal, tá? Então, vou destacar aqui essa informação. Lembrando que foi que eu fiz aqui, né, nessa equação. Quem estava dividindo, eu passei para o outro lado multiplicando. Quem estava no numerador aqui, né? Nesse caso aqui, para isolar o T2, T sobre 2, passei essa galera que estava aqui no numerador, multiplicando, aqui para baixo, dividindo, tá? E a gente finaliza a questão. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Um abraço e até o próximo vídeo.